Quando falamos em zumbis, logo imaginamos aquelas criaturas pós-humanas que se alimentam de carne e que constantemente são retratados em filmes e jogos, não é? Mas apesar do que muitos acreditam, os zumbis não existem exclusivamente no reino da ficção científica, e na natureza existem casos completamente estranhos, onde alguns parasitas são capazes de alterar o cérebro do hospedeiro e controlar totalmente o comportamento desses animais, os fazendo parecer com criaturas que tantos nos apavoram. E aí, ficaram curiosos? Então vem comigo que eu irei mostrar 7 parasitas que transformam animais em zumbis. Então, sem perda de tempo, vamos ao vídeo. Peixes zumbis. Para quem achou que estando dentro da água estaria salvo dessas criaturas, irá repensar ao ouvir que existem peixes zumbis. Isso mesmo que você ouviu. Trematóides ou aduelas de peixe é uma espécie de parasita que se hospeda em diferentes tipos de animais, muitas das vezes em peixes, claro, mas em raras oportunidades em seres humanos. Uma vez dentro do seu hospedeiro, esses parasitas controlam completamente o comportamento dos peixes, e quando eles chegam a ter um tamanho muito grande dentro do peixe, eles se incham, deixando o peixe bem maior, dando a ele uma cor bem marcante, tornando-o lento e bem mais visível. Isso faz com que ele se torne um alvo muito fácil, e uma vez que o estágio é atingido, o parasita força o coitado do peixe a nadar para a superfície, onde é comido por aves, conseguindo assim encontrar e entrar em outro corpo para continuar o seu ciclo macabro. Caracóis. Apesar de já parecerem zumbis por serem lentos e feios, os caracóis não estão fora dessa lista, podendo deixar sua condição ainda pior. Leucoclorídeo é um parasita que usa gastrópodes como hospedeiros intermediários. Primeiro, o caracol come o excremento de um pássaro infectado com ovos de Leucoclorídeo. Quando os ovos eclodem, os vermes seguem para os tentáculos oculares do gastrópode. Assim, eles podem controlar o comportamento do seu hospedeiro. Esses seres espertos não passam toda a sua vida dentro dos caracóis, e apesar de controlar as lesmas, o seu ciclo de vida só se completa no corpo de determinados pássaros. Em seguida, o parasita força o caracol a subir às plantas mais altas, onde ficarão expostos nos tocos das árvores. Seus tentáculos pulsantes chamam a atenção das aves, fazendo com que acreditem que são larvas, uma das iguarias mais apreciadas pelos pássaros, dando assim um fim ao sofrimento do gastrópode, iniciando novamente o ciclo do maldito parasita. Caranguejos. Nenhuma espécie é mais traiçoeira e medonha do que o parasita risocéfalo. Para entender melhor o horror que esse pequeno parasita representa, você precisa se colocar no lugar do pobre caranguejo. E para aumentar o efeito geral, imagine que você pertence ao gênero masculino. Pois bem, você está caminhando pela praia procurando as pedras e a luz do sol, onde o alimento é abundante, quando sem você se dar conta, uma espécie de parasita se aloja em seu casco. E algum tempo depois você se tornará o zumbi de estimação desse parasita infernal, chegando a acreditar que é uma fêmea. Uma vez que o intruso se desenvolva por completo no corpo do caranguejo, o abdômen do hospedeiro começa a rachar, e de dentro dele emergem as gôndolas, onde antes existiam genitais do caranguejo. Os ovários do parasita acabam atraindo os machos risocéfalos, que se aproximam para procriar. E depois disso, o caranguejo vai levar os óvulos de outra espécie em seu organismo e vai cuidar deles como se fossem os seus. Quando os ovos estão para eclodir, o caranguejo se move até o litoral, aonde o seu corpo será devorado pelas pequenas criaturas que estão saindo de seu interior. Abelhas. Como se não bastasse vírus mortais e fungos, nos últimos anos as abelhas têm sido atacadas por uma mosca chamada Apocephalus borfalis. A mosca pousa nas costas da abelha e deposita seus ovos no abdômen do inseto. Pouco tempo depois, a colmeia está completamente infectada, com abelhas parasitadas que abandonam a colmeia e começam a procurar por fonte de luz. Elas parecem desorientadas, andam em círculos e quando perdem o equilíbrio, muitas das vezes não são capazes de se levantar novamente. 7 dias depois que os ovos são plantados dentro da abelha, cerca de 25 larvas da mosca emergem entre a área do tórax e a cabeça do inseto, que morre decapitada alguns quilômetros longe de casa. Acredita-se que esse fenômeno está sendo responsável pelo extermínio de 90% das abelhas de algumas colmeias pelo mundo. Formigas. As formigas também não estão fora dessa lista bizarra, pois existe um fungo parasita chamado Apiocordyceps, que é capaz de transformar formigas em verdadeiros zumbis.
uma vez que o fungo entra dentro da formiga, não há como voltar atrás. O fungo ataca de duas maneiras. A primeira, usando a formiga como fonte de alimento. A segunda, prejudica seus músculos e o sistema nervoso central para assumir o comando. O resultado é que a formiga anda como um zumbi, em que é obrigado a caminhar em direção a uma região úmida e fria, o ambiente perfeito onde ela começa a crescer através da cabeça da formiga. Quando o fungo chega ao seu limite máximo 2 semanas depois, ela libera esporos pelo chão para infectar outras formigas que descem para a parte de baixo da floresta, e assim os esporos germinam e penetram no corpo da formiga e infectam o animal por inteiro, dando início ao ciclo todo novamente. Ratos. Se os ratos já causam desconforto nas pessoas, imagina sendo eles ratos zumbis. O toxoplasmose, ou como é popularmente chamada, doença do gato, é uma doença infecciosa que pode afetar os gatos e também os fetos durante a gravidez. Recentemente, os cientistas descobriram que os ratos também podem ser afetados através das fezes dos felinos. O Toxoplasma gondii, ao adentrar o organismo do roedor, causa uma mutação permanente em seu cérebro, tornando-o praticamente um zumbi, sem controle de todos os seus atos e sem receios de gatos, seus inimigos naturais. Veados. Em janeiro desse ano 2019, 24 estados dos Estados Unidos reportaram comportamentos estranhos em alces e veados, como perda de peso, salivação excessiva e um olhar vidrado inexpressível, semelhante a imagens de mortos-vivos. Por causa disso, eles começaram a chamá-los de cervos zumbis. Essa aparência é causada por uma doença chamada caquexia crônica, e segundo especialistas, esse transtorno afeta o cérebro, medula espinhal e tecidos musculares, provocando forte perda de peso e de coordenação, bem como comportamento agressivo nos animais. Os sintomas podem levar entre 1 a 5 anos para se manifestarem, e alguns animais morrem sem ter sinais aparentes da infecção. A doença pode ser adquirida através de consumo de carnes de animais que já tenham sido contaminados. Até hoje, não foram reportados casos de doenças em seres humanos, mas especialistas não descartam o fato de que em alguns anos, os humanos poderão apresentar sintomas da doença, já que demora muito a aparecer. Talvez trazendo para a vida real, o que se tem como ficção na tela dos cinemas. Bom, eu espero que não. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Baita Curiosidades. Se gostou, deixa aquele like para ajudar aqui o canal. E se for novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para receber toda a atualização aqui do Baita Curiosidades. Então, até a próxima. Fui!